As perguntas. Bom dia, Dia. muito bem, todos sejam bem-vindos para mais um café da manhã da Uniapac ADCE São Paulo. Hoje, dia 17 de julho, lá se vai o ano, hein, de 2024. Eu sou Gigi Cavalieri, sou diretora da Uniapac ADCE São Paulo e da Uniapac Latino-Americana. Faço parte do board da Uniapac Latino-Americana. A Uniapac ADCE é filiada à Uniapac Internacional, está presente em mais de 40 países no mundo. Aproveito para convidar vocês que esse ano vamos ter o nosso Congresso Mundial nas Filipinas, em outubro. Então, organizem-se para estar nas Filipinas, logo ali, né? Pertinho, né? Hoje nós temos a honra de receber o Carelli, que foi convidado pelo Irota, e queremos também agradecer a Promaflex. A Promaflex é a nossa patrocinadora Ouro, uma empresa familiar de 35 anos, e é do nosso querido sócio Marcos Velletri, sócio da DCE. É a maior fabricante de filmes de proteção de superfície da América Latina. É a pioneira na produção de soluções inovadoras para mercados diversos, que incluem setores como construção civil, automobilismo, siderúrgico, moveleiro, eletrodoméstico, entre outros. Um player internacional cujos produtos são desenvolvidos com base em pesquisa de alta tecnologia e sustentabilidade. É a líder número 1 do mercado. Muito obrigada, Promaflex e Marcos Velletri. E vamos iniciar aqui o nosso café da manhã com a bênção do Padre Valdeir. Nós já estamos aí com um número bastante significativo de participantes e obrigada pela presença e participação de todos vocês. É prestígio seu, hein, Carelli? Estamos aí com praticamente 50 pessoas. Parabéns aí por conseguir convidar tantas pessoas para poder escutar esse tema tão desafiante, né, que é a tomada de decisão em tempos de inteligência artificial. Vamos lá, Padre Valdeir, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O trecho do Evangelho de hoje, de Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É uma oração de Jesus, né? Uma oração que Jesus mostra para nós, né, a lógica do reino de Deus, que é revelada aos pequeninos, né, aos simples, aos humildes, àqueles que estão escondidos, né, e esconde dos sábios, né, porque a arrogância dos sábios não permite que eles compreendam a simplicidade e a humildade do reino de Deus, que é tão simples e tão fácil, né? Então, a palavra hoje, né, ela acaba ratificando para nós, né, essa posição evangélica de que o maior no reino de Deus é aquele que tem a capacidade de servir. E aquele que tem a capacidade de servir a todas as pessoas, né, ele acaba colocando um ponto final à questão da autossuficiência, né, de achar que eu posso tudo e que eu faço tudo. Eu sempre digo que quando a gente tem a tentação de achar que a gente consegue tudo, Deus vai atrasando as coisas da nossa vida até os 49 minutos do segundo tempo. Porque aí a gente já perdeu toda a esperança e fala, agora eu faço, né? Ou seja, por quê? Porque quem faz é ele, não somos nós que fazemos. Agora, quando a gente tem a tentação de achar que é nós que fazemos, ou seja, aí fica realmente difícil, porque Deus quer nos moldar também, né? Deus vai nos moldando na nossa vida. Então, para nós entrarmos realmente nessa lógica do reino de Deus, há necessidade de um coração despojado, do desapego das coisas, né?
seja, para que a gente entre nesse reino com amor dentro do coração, com um agir diferente, com uma postura diferente. E aí todo mundo pergunta, por que que o cristão é diferente? O cristão é diferente porque ele tem que ser diferente. Ele não pode ser igual aos outros. O cristão tem que ser diferente, né? E a própria oração de Jesus hoje nos mostra isso, né? Ou seja, se a gente quer ser imitador de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, se nós queremos ser irmãos de Jesus Cristo e revelar o Pai para nós, né? Ou seja, nós precisamos realmente ter essa simplicidade, né? E experimentar essa pequenez dentro do nosso coração, porque é uma necessidade para se alcançar o reino de Deus. Fazer a oração, então, do dirigente cristão. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens, e para que, servindo-os a eles por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos à escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigada, Padre Valdeir, por mais essa reflexão, né? E que a gente possa ter essa humildade, né? Que coloquemos a nossa vaidade de lado para poder aceitar aí os chamados de Deus e acreditar que o chamado é dele e não nosso, né? Agradeço mais uma vez aí a presença do Carelli, né? José Paulo Carelli, e peço ao Irota, que foi o intermediador, né? Para trazer o Carelli aqui para esse café da manhã hoje, esse café virtual, para fazer a apresentação do Carelli. Por favor, Irota. Irota é um dos diretores da DCE Uniapac e a DCE São Paulo. Por favor, Irota, faça aí a apresentação do Carelli para nós, por favor. Bom dia a todos, minha gente. Eu fui designado aí para apresentar o Paulo Carelli, porque eu tenho bastante amizade, mais de 20 anos com ele. Foi meu professor, né? Foi um professor no IESE e tudo. Depois ele passou a ser diretor do IESE. E eu fui um dos que tive vários cursos no IESE e sou um dos promotores do IESE aqui no Brasil, porque o IESE era pouco conhecido quando eu chegar em 98. E o Carelli já fazia parte do quadro de professores. Ele teve eu fui várias vezes aluno dele nos vários cursos que eu fiz no IESE. O Carelli hoje é o diretor-geral do IESE. O IESE é uma escola de negócios que foi fundada na Universidade da Navarra, em Pamplona, e também faz parte da Universidade da Navarra a parte de medicina. A medicina é ranqueada entre as melhores escolas de medicina da Europa e a Universidade da Navarra, concurso do IESE, está ranqueada entre as melhores escolas de negócios do mundo, sendo sempre entre as 5 primeiras escolas de negócios, tanto pelo Financial Times quanto pelo The Economist. E tem já atualmente o MBA no Brasil, que já está ranqueado entre as primeiras do mundo, é o MBA Full. Então, em termos de negócio, escola de negócio, aí o IESE está muito bem posicionado, e hoje ela é uma das escolas mais desejadas aí pelas empresas brasileiras em company, porque não está fácil. Eu tenho todo o corpo diretivo, o pessoal da gerência e a gente que precisa ver os cursos que para fazer, porque está cada vez mais rara a possibilidade de fazer os vários cursos do IES. Nosso tempo era mais fácil, não era tão conhecido, mas hoje tem muitas grandes empresas que já contratam diretamente o IES. Então é um orgulho, um prazer muito grande apresentar o meu amigo Paulo Carelli,
e hoje diretor-geral da direção, como diretor-geral e também da direção financeira humanística de empresas. Ele é o apresentador, em geral, do Easy Business School. A diferença entre Easy e ESE é que o Easy é uma filiada, inicialmente aqui no Brasil, que trazia os cursos com o formato do IES, mas a partir de um certo período, por volta de 2000, 2005, o próprio IES começou a trazer os cursos dele para dentro do IES. E isso foi um dos cursos que eu fiz em 2005, o AMPE, Advanced Management Program. Doutor em Governo e Cultura das Organizações pela Universidade de Navarra. Também é importante saber que a Universidade de Navarra foi fundada pelo São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. Tem MBA no IES Business School também, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, e graduado também em Engenharia e Economista, Engenharia na PUC. Agora que eu estou vendo que ele é engenheiro, igual eu, não tinha me tocado, Carelli. Você tem raciocínio matemático, então, né? Agora eu estou mais bem conceituado, né? Muito legal. Agora sim, se ele Agora, tivesse, se ele soubesse antes, ele já tinha te chamado antes. Agora, isso. Exatamente. Agora que eu estou no currículo dele, o sintético que ele me mandou. Mas eu queria fazer um comentário meu, Carelli, que eu, sou promotor de IESE várias partes do mundo, e quando as pessoas perguntam o que IESE tem de diferente de uma INSEAD, de uma Harvard, London Business School, eu falei, olha, eu tenho muitos amigos que estudaram em Harvard, Stanford, vários lugares aí. E, essencialmente, eu posso dizer que nós tivemos, pelo próprio IES, vários professores de Harvard, né? Essencialmente é que o Harvard ele tem uma escola ultra competente, mas o objetivo final de Harvard é chegar aos resultados através das equações, através dos números. As pessoas elas estão assim muito próximas de ser um número. E o modelo iesiano é muito claro isso, por isso que fez tanto sucesso nos últimos tempos. O modelo iesiano é o modelo para chegar em resultado também, o objetivo final é o resultado, é o lucro, mas através do desenvolvimento das pessoas. Então, tem um programa de qualificação humana muito forte, né? Isso que está chamando atenção em várias empresas aí do mundo, do Brasil, do mundo, porque tem que ter a formação humana. Praticamente a inteligência, como nós vamos ver, vai substituir muitas coisas aí, que o Paulo vai falar, mas que a parte humana vai ser uma parte ainda que vai levar muito tempo, ou talvez nunca substitua o feeling, o sentimento, as emoções, o relacionamento humano. Então, por isso que hoje o IES é uma escola de ponta, né, ponta para o mundo de ponta. É isso. Então, Paulo, eu desejo aqui... essa é a sinergia, né, o Irota? Exato. Essa é a sinergia da DCE, né, da Uniapac e a DCE Muito. com isso. Você E viu vamos que... deixar o Carelli falar aí para a gente poder muito ouvir aí parecido o que o padre nosso Vandeir convidado. falou, né? A missão que o padre Vandeir falou, eu estava escutando aqui, claro que eu conheço, mas agora, ouvindo o padre Vandeir falar, está muito próximo do nosso ensinamento da DCE. Exatamente. É na veia. O Não, Easy a DCE na veia. Bora lá, Carelli, a bola está com você agora. Bom, muitíssimo obrigado. Obrigado, Irota. Obrigado, Gigi. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês para poder conversar um pouco, falar um pouco, trazer algumas ideias aqui. Espero que sejam úteis, que vocês possam aproveitar aqui o que nós vamos conversar aqui hoje, falar aqui hoje, tá bom? Eu vou colocar aqui uma pequena apresentação, mais como apoio do que propriamente como que vai nos servir aqui de orientação. O que eu pensava falar hoje, fazer uma agenda aqui simples, falar um pouco aqui sobre esse tema dos bens internos e bens externos. Não é autoexplicativa essa agenda, depois vamos entrar nesses temas. Depois eu queria falar um pouco sobre a criação desses bens internos, e um dos grandes obstáculos que nós temos aí é o tema da insegurança.
e que nos leva aqui a algumas dificuldades, que eu coloco aqui a decisão em terceira pessoa, a falta de reflexão, o distanciamento das empresas, e depois, finalmente, a gente termina aqui essa palestra, tá bom? Ô, Carelli, Então, só desculpa te interromper um sim, pouquinho. claro, Essa apresentação você vai poder disponibilizar? Porque aí, às sem, vezes as pessoas ficam querendo não, anotar qualquer coisa e não prestam tanta atenção. Então, você vai disponibilizar essa apresentação sem depois. nenhum problema. Sim, claro. Perfeito, obrigada. Muito Muito prazer. obrigada. Obrigado a você. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar trazendo aqui uma ideia de um filósofo que muitos de vocês devem conhecer, chamado McIntyre, Alasdair McIntyre. E ele define, ele conceitua os bens externos e bens internos de uma organização, né? Ele diz que ele chama como bens externos esses bens, esses recursos que são necessários para nós fazermos que a organização vá para frente, né? Ele diz que as organizações elas se estruturam apoiadas, não sei, nesses bens externos, né? No dinheiro, no prestígio, no poder e tal, e estão preocupadas sempre com a aquisição desses bens, né? E de outros ativos também tangíveis e intangíveis, né? A tecnologia, o conhecimento. As organizações todas são estruturadas em termos desses bens, do prestígio, do dinheiro, etc. Distribuem dinheiro, poder e dinheiro e prestígio como recompensa. E o McIntyre chama isso tudo de bens externos, né? Mas eles são muito importantes para a organização, são bens, né? E tem a característica de serem recursos escassos, né? As organizações têm muitas vezes dificuldade de conseguir mais, precisam distribuir isso de alguma forma, mas, de novo, são recursos, são importantes para que a gente possa fazer o que nós temos que fazer. Mas, no âmbito do que nós queremos fazer, dos fins que nós temos, que os diretores têm nas empresas, o McIntyre lembra que, além dos bens externos, nós temos esses bens internos, né? O que são esses bens internos? São aqueles que são ligados mais à cultura da empresa, aos valores éticos, estão relacionados com as características com que as pessoas, no fundo, tomam as suas decisões nas empresas. São fundamentalmente as virtudes, né? Sejam elas éticas ou intelectuais. De fato, a primeira vez que o McIntyre fala disso é nesse livro que eu coloco aqui, que está traduzido ao português, talvez seja dos mais famosos deles, chamado After Virtue, Depois da Virtude, em que ele toca esse tema, né? Então, fundamentalmente, os gestores eles devem procurar a realização tanto dos bens externos, mas também dos bens internos, né? Tanto um como o outro são fundamentais para o desenvolvimento da organização. O problema é que, muitas vezes, esses bens eles entram em conflito, né? Porque podem levar a fins diferentes numa mesma decisão, né? E aí tem uma tensão que é considerada até saudável e deve ser até encorajada, que, no fundo, ajuda que as empresas consigam esses bens internos de uma forma equilibrada. E quando essa tensão deixa de existir, a gente acaba naturalmente num ambiente em que as pessoas que trabalham na empresa deixam de se desenvolver as suas capacidades pessoais, né? No fundo, os bens internos eles são essenciais para evitar que os bens externos, né, o dinheiro, o poder, como eu falava antes, sejam irrazoavelmente utilizados. Funcionam esses bens internos, essas virtudes, né, no fundo, é o bem comum, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, são um mecanismo para evitar uma busca ruim dos bens externos, né? E o problema é que, quando esses bens externos prevalecem, é muito provável, acaba acontecendo que os bens internos acabam desaparecendo, né? Os bens externos, quando eles dominam, eles vão diminuindo a presença desses bens internos, né? E, nesse caso, nós deixamos de ser quem nós deveríamos ser, né? Nós nos desfiguramos. Então, a gente tem que ter uma preocupação para que esses bens externos não prevaleçam sobre os bens internos, né? Que nós tenhamos uma direção de empresa que evite a predominância desses meios, né? Que poderia ser um grande problema para a organização, né? Quando alguém faz mau uso do dinheiro, do poder, da posição que está, deve surgir na própria organização questionamentos, feedbacks, correções que possam ajustar essa rota, né? Que existe uma cultura que ajuste isso, que sirva de proteção para que isso não. Aqui a própria cultura, o próprio ambiente, né? A própria capacidade virtuosa das pessoas que estão trabalhando possam fazer esse ajuste, né?
O grande problema é que muitas organizações confiam essa atuação, esse papel que seria dos bens internos, que estaria nas pessoas, né? Confia isso a estruturas, a políticas, né? Por exemplo, a governança corporativa, que hoje está sendo muito falada, até, é vista como uma das principais ferramentas para se controlar esses bens externos, né? Mas aí, repara, seria como um bem externo controlando outros bens externos, né? E por isso é que também já está se falando como é que a gente se preocupa com regular a própria governança, né? Quer dizer, como bem externo que é, né? E poderíamos citar também outras formas de tentar controlar isso através dos códigos de ética, né? O sistema de compliance, etc., que ajudam, né? Mas claramente não é suficiente, né? Ou temos uma forma consistente de atuar, de decidir entre os gestores da empresa, ou a gente corre o risco de termos ações muito equivocadas ao se buscar esses bens externos que eu falava, né? E acredito que, fundamentalmente, essa forma de perseguir isso deve estar nas pessoas, né? Quando estão nas pessoas, incorporados, eles são propriamente assimilados pela organização, né? Então, no fundo, os bens internos eles dependem de quem nós somos, de onde nós viemos, da nossa história, né? Nesse sentido, eu lembro de uma opinião, de uma análise que foi feita, um analista de mercado que estava fazendo uma crítica à Klabin pela forma como estava compondo o conselho da empresa, né? Dizendo que não estava correto. E usava como referência para dizer isso a forma como a Suzano, o grande concorrente, fazia a composição do seu conselho, né? Quer dizer, repara, quer dizer, se a Klabin vai tomar as decisões da mesma forma que toma o concorrente em função de alguma forma, digamos, pré-estabelecida, então já não precisamos dos diretores, né? Já não precisamos de entender como é que nós pensamos, quem nós somos, como é que nós acreditamos as coisas, né? Quer dizer, a forma como nós enxergamos as coisas, e muito pelo contrário, quer dizer, dependendo de quem nós somos, da forma como a gente constrói esses nossos pensamentos, esses nossos valores, é que nós, de fato, vamos poder atuar adequadamente dentro da empresa, né? Porque, fundamentalmente, também o que acontece é que nós estamos hoje diante de um fato de que os julgamentos de valor, que antes podiam ser considerados como certos numa determinada cultura, e até mesmo na sociedade, eles já não são mais, né? Nós sabemos disso. E não é que as pessoas sejam necessariamente ruins ou cheias de preconceitos, não é isso. É que, no fundo, essa tentativa do iluminismo de afirmar valores humanos fundamentais, né, sem nenhuma referência à história e à cultura cristãs, né, como falava o padre Valdaína, nas quais eles surgiram, né, ou seja, a tentativa de afirmar razões universais e neutras em que nós vamos basear a nossa existência, isso de certa forma fracassou, né? É verdade que a gente ainda convive com as consequências dessa tentativa, mas já está claro que para os principais pensadores que se deve buscar um outro caminho, né? Então, portanto, somos nós, dentro das nossas empresas, né, a partir de quem nós somos, né, das nossas capacidades, das nossas virtudes, que vamos definir e vamos formar esses bens internos, né, que são fundamentais para as organizações. Por que eu faço toda essa introdução? Porque eu acho que hoje um dos grandes problemas que nós temos é justamente na formação desse bem interno, na criação dessas virtudes, né? na formação dessas pessoas para que elas tenham essas capacidades humanas, essas capacidades pessoais, para poder lidar com todas essas questões que vão nos chegando, com todas essas pressões que vão nos chegando, todas essas situações e essas necessidades que as empresas têm, né? E quais são as razões que eu dou para que haja essa dificuldade, né? De onde está vindo essa dificuldade? Eu vou falar de algumas, lógico que não são todas, né? Mas uma das coisas que eu queria chamar a atenção aqui é que uma das razões para que isso aconteça, né? Para que a gente tenha dificuldade de formar as pessoas nessas capacidades, nessas virtudes, é a insegurança que hoje nós temos, né? E vou tentar me explicar aqui, né? Quer dizer, no fundo, essa insegurança tem sido um dos grandes obstáculos para a gente construir essas virtudes, esses bens internos, né? E a insegurança que acaba, de certa forma, trazendo assim um certo, até a palavra é um pouco forte, mas até um pouco de medo na forma como nós atuamos nas nossas organizações. É verdade que nós estamos
nós estamos inseguros, né? E estamos inseguros por quê? Porque, no fundo, porque a vida não nos dá certezas, né? Nós não temos certeza. A vida é indeterminada, né? Nós que estamos na direção de empresas, fazemos a gestão, sabemos que as decisões que nós tomamos são indeterminadas, né? Eu costumo dizer aos nossos alunos, quando chegam aqui na escola, que nós vamos ajudar eles a tomar boas decisões na área empresarial, mas não a ter certezas, né? E as pessoas chegam aqui para as nossas salas dizendo, acho que no fundo querendo ter certezas, né? Me diz aqui quais são os 7 passos para eu... Me dá o caminho das pedras aqui, me diz para eu poder chegar amanhã na minha empresa e poder dar o grande salto, né? Quer dizer, mas a verdade é que as principais decisões que a gente toma são incertas, não são seguras, a gente não tem certeza do desfecho, do que vai acontecer. Até porque, se não fosse assim, não precisariam de nós, né? Se nós tivéssemos certezas, né? Quer dizer, se a Klabin tem que montar o conselho da mesma forma que a Suzano, não precisamos de um diretor que toma as decisões. Justamente as decisões, o decisor está porque ele tem uma boa capacidade de decidir, tem virtudes para poder tomar a decisão, né? Então, no fundo, nós temos medo de errar, porque temos medo das consequências, temos medo de não sermos valorizados, temos medo de sermos cancelados, de não sermos aceitos. Quer dizer, isso tudo traz consequências para nós que talvez às vezes a gente não perceba, mas são muito mais importantes do que nós pensamos, né? E o problema disso é que, dependendo da forma como a gente reaja, isso vai nos limitando, vai nos impedindo de crescer, vai nos impedindo de florescer, de desenvolver essas virtudes que eu falava antes, né? E de que forma isso acontece? Aqui eu vou ser mais específico, né? A primeira forma, e talvez das mais importantes, é que a gente busca eliminar as incertezas e conseguir essa segurança através de decisões que são exclusivamente baseadas em outras coisas, né? Quer dizer, a insegurança que eu falava antes, as decisões que eu chamo de decisões em terceira pessoa, né? No fundo, a gente quer tomar decisões que são baseadas exclusivamente em normas, em procedimentos, em políticas, em incentivos, em políticas de incentivo, né? Em fazer o que é comum na minha área, em seguir a autoridade, no que é adequado socialmente, e agora, fundamentalmente, na inteligência artificial. Repara, nós estamos tomando decisões a partir das normas, né? A partir dos procedimentos, né? Através de políticas, através quais são os incentivos que eu tenho para tomar as decisões e assim por diante, né? E essas coisas não é que sejam ruins, não é que não nos ajudem, elas nos ajudam. Mas o que está acontecendo hoje, fundamentalmente, é que nós estamos, muitas vezes, nos escondendo através dessas coisas, né? Quer dizer, nós estamos tomando as decisões exclusivamente, e essa palavra é importante, baseados nessas coisas. Quer dizer, eu quero tomar uma decisão, eu vou ver quais são as normas, quais são o que está previsto do ponto de vista de compliance, do ponto de vista de regras, etc., e tomo uma decisão. Eu quero tomar uma decisão de qual é a política, né? A política é essa, tá bom, então a decisão vai ser essa. Eu quero tomar uma decisão de o que normalmente fazem as outras pessoas no meu setor, na minha área, ou até mesmo na minha empresa, e eu vou tomar a decisão nesse sentido. O que pensa o meu chefe, o que pensa o sócio, tá bom, se ele pensa dessa maneira, eu vou tomar a decisão. Repara, nós estamos sempre tomando a decisão em função do que os outros pensam. E o grande problema disso é que a gente corre é que, a partir de um certo momento, já não somos nós que tomamos a decisão, são outros que tomam a decisão por nós, né? No fundo, quem está tomando a decisão é quem define essas normas, quem toma a decisão é quem estabelece as políticas e procedimentos, quem toma a decisão é a autoridade, se nós seguimos a autoridade, né? Se nós queremos ser adequados socialmente ou politicamente corretos, quem está tomando a decisão é a própria sociedade, não sou eu, né? E finalmente, agora está chegando aí um elemento que é a inteligência artificial, que, de certa forma, é o emblemático nesse sentido, que vai poder tomar as decisões por nós. E o grande problema disso tudo é isso que eu falava antes, quer dizer, eu cada vez tomo menos decisões, as decisões cada vez mais são menos minhas, né? E por que eu faço isso? Né? Quer dizer, por insegurança. E o problema, onde é que está o problema disso tudo? O problema disso tudo é que a gente comete erros, né? Quer dizer, mas é assim que nós aprendemos e crescemos, né? É só tomando a decisão que a gente coloca em jogo quem nós somos. É só assim que entram em cena esses bens internos que eu falava, né? Só assim colocamos em jogo as nossas virtudes, a nossa coragem, a nossa justiça, a nossa prudência. Quer dizer,
se eu propriamente não tomo a decisão, e aqui em primeira pessoa, né, fazendo o contraponto da decisão em terceira pessoa, se eu propriamente não tomo a decisão, quer dizer, eu não estou colocando em jogo quem eu sou, quais são as minhas virtudes, as minhas capacidades, né? E reparem, eu não estou me referindo necessariamente a decisões que envolvam visões culturais, políticas ou sociais, que são, às vezes, divergentes ou polêmicas, né? Eu estou falando de decisões empresariais importantes e que são comuns do nosso dia a dia, né? Se nós devemos demitir uma pessoa ou não, se devemos investir num novo projeto ou não, se devemos financiar com dívida ou com equity, etc. Quer dizer, em todas essas decisões, se nós terceirizamos as nossas decisões, em todas essas situações, se nós terceirizamos as nossas decisões, nós deixamos de ser quem nós somos. E por medo, por insegurança, e vamos nos atrofiando. Quer dizer, a inteligência artificial, nesse sentido, é o paradigma dessa terceirização, né? Quer dizer, e nós trocamos, no fundo, nós estamos trocando a nossa liberdade por segurança. E isso é uma pena, né? E, de novo, por que a gente faz isso, né? Porque a gente não quer errar, a gente tem medo de errar. E é verdade, o ambiente corporativo, muitas vezes, não nos permite, não nos dá espaço para esse erro. Mas, cuidado, que, por outro lado, está certo, se a gente, de certa forma, segue a cartilha, talvez a gente não erre, né? Mas nós estamos, de novo, nos atrofiando, nós estamos não nos desenvolvendo, estamos abrindo mão dessa capacidade de crescer e de florescer, que eu falava antes. Então, a primeira consequência dessa insegurança que eu falava é que muitas vezes a gente propriamente já não está tomando as decisões em primeira pessoa, as decisões em consciência. E aqui eu chamo a atenção um pouco de tomar decisões em primeira pessoa não necessariamente é uma coisa individual, né? Eu comigo mesmo. Muito pelo contrário. Se eu quero decidir bem, eu vou falar com outras pessoas, eu vou consultar, eu vou colegiar, porque justamente eu quero decidir bem. Se eu decido em terceira pessoa, aí que eu não vou nem preciso falar com ninguém. Eu vejo o que está previsto nos processos, nos procedimentos, nas políticas, etc., e decido daquela maneira. Eu não tenho aquela dor assim interna para dizer, será que eu estou fazendo bem ou não estou fazendo bem, né? E essa tensão interna é fundamental para que a gente possa crescer, né? Para que a gente possa desenvolver. A inteligência artificial, cuidado, pode ser um grande limitador em todo esse processo. Depois, uma outra consequência dessa insegurança é a falta de reflexão, né? Quer dizer, eu acho que hoje, nos ambientes corporativos, cada vez há menos reflexão pessoal no sentido do que eu estou fazendo, como é que foram tomadas as minhas decisões. Só quando nós decidimos, lógico que está ligado um pouco ao que falávamos antes, só quando a gente decide propriamente, a gente pode refletir sobre as nossas ações e pode crescer, né? Isso está bem, né? Isso é o que corresponde fazer nessa situação, né? Isso é o melhor que eu posso fazer. E muitas vezes nós estamos deixando de fazer essa reflexão, olhar para o que nós fizemos, né? Como fizemos e aprender. Somente aquelas pessoas que adquiriram experiência julgando o que aconteceu, a ponto de fazer isso algo próprio para o resto da vida, pode crescer. Nós estamos sempre sujeitos a errar, né? E por isso que é importante pensar num percurso que nos permita ir nos corrigindo, né? Quer dizer, a gente fica muito preocupado em não errar. E de fato, e de novo, nós como diretores, nós temos que ter uma responsabilidade de criar um ambiente, né, esse bem comum dentro das empresas, que permita o desenvolvimento das pessoas, né? Mas se as pessoas estão sempre preocupadas em errar, né, em acertar todas, né, isso começa a ser muito difícil, né? Isso é muitíssimo menos importante do que saber e poder nos corrigir. Aliás, nesse sentido, abro um parêntese nessa essa ideia que sai no Evangelho, né, do sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? Esse perfeito, outro dia eu estava lendo um texto sobre isso, o significado parece que real desse perfeito, né, é mais acabado, consumado, né, realizado, né? Não é propriamente fazer alguma coisa de uma forma como ninguém mais consegue fazer, numa excelência assim, num nível absurdo, né? Como se nós fôssemos um atleta de altíssimo nível, né? Não, nós temos que ser aquele atleta que vai
vai correr, vai fazer a corrida, vai terminar a corrida no final da vida, né? Isso é a perfeição, né? Que nós fizemos de forma acabada, né? Fecha o parênteses, né? E é isso que nós devemos conseguir nas empresas, né? Que as pessoas possam ter a corrida dela, né? Quer dizer, e chegar no final dessa corrida bem, né? Quer dizer, amadurecida, né? Porque ela foi corrigida, porque ela pôde tomando as suas decisões e vendo que talvez não tenha sido a melhor, que a gente tem que corrigir, etc. E é por isso que a gente muitas vezes não deve ter pressa em chegar, né? E de novo aqui, nossas organizações fazem completamente ao contrário disso, né? Nós estamos sempre exigindo uma grande pressa ao chegar, né? Que a gente possa resolver isso rápido. E, de novo, aqui entra o tema da inteligência artificial. A inteligência artificial, no fundo, vai nos apressando, dizendo aqui que temos que fazer isso da maneira mais perfeita possível, dentro de um tempo, digamos, muito curto, porque nós precisamos agilizar isso tudo, né? O quanto isso, de fato, está ajudando a que essas pessoas cresçam, né? Que as pessoas amadureçam. O ambiente corporativo que nós mesmos vamos criando, e vamos criando nas nossas empresas, muitas vezes não dá espaço para isso, né? Como é que nós estamos trabalhando isso, né? Quer dizer, para que o que nos acontece, né? Nos faça crescer, né? É decisiva essa experiência, né? Que não consiste tanto em ficar tentando e provando, né? Ou simplesmente fazendo coisas, ou se apoiando numa inteligência artificial, mas em ser capazes de julgar à luz das exigências que nós temos como pessoas, né? Das exigências originais que nós temos, que nos caracterizam, no fundo, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Quer dizer, então, essa capacidade de reflexão, né? Que eu cada vez vejo menos nas organizações de reflexão. Às vezes, do ponto de vista da organização, até existe, mas do ponto de vista pessoal, já não há espaço para isso, né? E se não houver essa reflexão, que é fruto também da falta de decisão, né? E essas duas coisas, eu acho que são frutos da grande insegurança que nós temos hoje, nós não vamos crescer, nós não vamos poder criar essas virtudes, nós não vamos poder criar esses bens internos que estão diminuindo, né, que estão desaparecendo. E, ao desaparecer, os bens externos vão ganhar umas proporções que vão começar a desequilibrar as nossas organizações. Em terceiro lugar, a outra consequência é o que o que eu queria falar, é o distanciamento nas empresas, né? Esse padre Julián Carrón, que é o sucessor do Dom Luiz de Ussani na Comunhão e Libertação, né? Ele fala o seguinte, que o que torna a vida é o crescimento da pessoa, né? Mas para amadurecer precisa encontrar o real, a realidade, de enfrentar as diversas circunstâncias aprendendo a julgá-las, né? Uma das coisas que eu acho que a gente muitas vezes faz é fugir dessa realidade, né? Quer dizer, não enfrentar as situações como elas realmente são, né? E a partir daí florescer, né? No fundo, a gente é compreensível, né? Eu acho que é um perigo, de novo, como consequência dessa insegurança que nós estamos vivendo hoje. É uma tentação nossa, de alguma forma, não propriamente fugir da realidade, mas, às vezes, nos proteger de tal maneira que essa realidade acaba não chegando para a gente, né? Porque, no fundo, quem nos traz a realidade, em grande parte, são as outras pessoas. Quer dizer, nós muitas vezes nos fechamos nas nossas ideias, né? Porque achamos que, com isso, nós nos protegemos, né? Nós nos protegemos dos outros, né? Das suas demandas, das suas exigências, das suas visões, né? E nas nossas empresas há cada vez mais distanciamento, né? E vocês vão me dizer, não, na empresa tem open spaces, né? Portas abertas, nós estamos enquanto falamos com... É verdade, mas, no fundo, né, as hierarquias continuam, né? As diferenças salariais continuam, os silos, né? Essas distâncias entre as diversas áreas existe, essa tendência ao home office, né? A gestão dos coletivos que tanto distanciam. No fundo, faltam cada vez mais relações de confiança, relações realmente entre as pessoas. E muitas vezes a gente faz isso, se a gente de certa forma,
permitir, digamos, essa proximidade, né, esse roce entre as pessoas, a gente está exposto um pouco a esse contato entre as pessoas, a gente pode, de certa forma, não nos protegendo, né, e fazendo com que essas ideias acabem nos incomodando, nos perturbando, etc. Né? Mas, no fundo, a gente pode estar dando um tiro no pé, né? Porque a gente acaba fugindo do que nos desafia, do que nos corrige, do que pode nos fazer crescer pessoal e profissionalmente. Né? Teve um antigo aluno nosso aqui que ele era responsável pela área de serviços compartilhados de uma grande organização, um grupo grande de pessoas, de empresas, e era um grupo agressivo, né? Os diretores dessas empresas eram pessoas agressivas, com metas objetivos muito variáveis, etc. E aí eu conversando com ele, eu falei para ele, mas para você, o pessoal você deve receber muita demanda, muita reclamação, muita exigência. Ele falou para mim, Carelli, é verdade, isso acontece sim, mas eu digo para você que eu adoro isso, porque cada vez que chega uma dessas demandas, uma dessas questões, etc., é uma oportunidade que eu tenho de melhorar o que eu estou fazendo, de melhorar o meu serviço, de melhorar o que nós estamos entregando. Quer dizer, é lógico que eu falei, eu quase caí para trás, assim, mas se nós tivéssemos essa capacidade de lidar com as situações, né? Lidar com as crises, lidar com as dificuldades, lidar com as exigências de uma forma que nos permitisse, digamos, entender, bom, essa aqui é a realidade, isso aqui é o que de fato está acontecendo, né? Isso aqui é de fato o que eu preciso saber para poder dar o próximo passo, né? Isso seria espetacular. E a verdade é que, em função um pouco hoje das dificuldades que nós temos, das diversidades de ideias, né? Da diversidade do confronto, muitas vezes, dessas ideias, a tendência nossa é ir se protegendo, né? Ir se colocando num canto, e isso pode, de novo, quer dizer, não que seja ruim para os outros, acaba sendo ruim para nós mesmos, né? Quer dizer, eu tinha colocado aqui a foto da Hannah Arendt antes, né? Que ela dizia que quando nós nos encontramos diante de um desafio desse, é lógico que vem o medo e a preocupação, mas também podemos assentar esse convite dela de qual que seja a incerteza ou mesmo a adversidade, nós podemos nos fazer novas perguntas, né? Quais são as mudanças que eu posso e devo realizar, né? Hoje em dia, estão começando a surgir aplicativos, né? E a inteligência artificial está permitindo isso, para eu poder me relacionar com a inteligência artificial, né? Quer dizer, eu prefiro hoje me relacionar com uma inteligência artificial ou com uma máquina e começar a conversar com ela do que conversar com outras pessoas, né? De entender o que elas estão pensando, como é que elas estão pensando, né? E esse é um grande desafio no mundo de hoje, né? Mas é um desafio que vale a pena enfrentar. E é um desafio que para as nossas organizações, para as nossas empresas, pode ser, digamos, de um deterioro, assim, pode ser muito, muito negativo para a gente, né? Esse filósofo canadense, Charles Taylor, que eu acho que vale muito a pena, ele fala o seguinte: sinto essa sensação completamente paradoxal, né? Que parece contraditória, que é ver a outra pessoa que é diferente de mim, entender as suas motivações, tentar compreendê-la, sentir uma espécie de simpatia e estabelecer um relacionamento com ela que me permite avançar no meu caminho cristão. E é uma jornada cristã, essa relação com as pessoas, porque ela está enraizada na capacidade no fundo, de lidar com as pessoas, de se relacionar com ela, de se aproximar, de ouvir, né? De amar, no fundo, né? E, no fundo, que é uma capacidade que Cristo descobre em cada ser humano, né? Que acaba sendo único, né? Então, o paradoxo, no fundo, que falava Charles Taylor, no fundo, é esse, né? Que a gente sente nesse relacionamento com as outras pessoas, né? Que tem um caminho que é muito diferente do nosso, né? E que no fundo, que eu sou ajudado, né? E sou ajudado a avançar naquilo que eu reconheço como o meu caminho, que é diferente do dele, né? Como o nosso caminho como cristão, né? Apesar das diferenças, né? E eu acredito que essa seja uma situação para nós que é muito nova, é uma situação que não existia há alguns anos atrás, né? Nós vivemos numa época em que se relacionar com as pessoas, se relacionar com os outros, pode ser uma das expressões mais importantes da nossa fé, né?
E a inteligência artificial que está surgindo aí, que vai aparecer muito forte, para mim, é a ferramenta do desencontro, né? Não só a inteligência artificial, mas as redes sociais, etc. Quer dizer, elas vão fomentando realmente esse distanciamento entre as pessoas de uma maneira absurda, né? O livro que eu estava lendo, um dos grandes desenvolvedores de tecnologia acho que ele chegou a ser professor de Stanford, ele dizia um dos aplicativos mais fáceis que nós poderíamos desenvolver no celular seria eu estou num determinado ambiente e eu detecto quem são as pessoas que eu conheço, que estão próximas, para eu me conectar com elas, para marcar um café com elas. Ele disse, sabe por que a gente não faz isso? Porque na hora que ela está tomando um café com a outra pessoa, ela deixa a rede social, que é onde nós gostaríamos que ela estivesse, né? Então, no fundo, quer dizer, essa tecnologia, cuidado que essa tecnologia pode, de fato, estar nos distanciando desse relacionamento com as outras pessoas, que eu considero cada vez mais importante dentro das organizações para que se criem essas virtudes, né? Para que se criem essas capacidades, para que se crie esse bem interno, que é fundamental, né? Para que exista esse bem comum. Se não existem essas relações, né? A gente cada vez mais vai se distanciando da realidade, né? Esses diretores de empresas, fundadores, né? Muitas vezes nessas empresas que tem um grande fundador que fez com que a empresa crescesse, etc. Quer dizer, acontece em várias situações que esse fundador, justamente por não escutar ninguém, né? por ter sempre razão, né? Ele sempre teve razão, ele sempre teve sucesso. Então, quer dizer, é muito difícil que alguém diga para ele, não, você está errando, presta atenção, vamos mudar isso aqui, presta atenção, nós estamos fazendo... Quer dizer, ele já não escuta e acontece, não é raro, acontece que ele vai se desviando da realidade, ele vai saindo do real, e muitas vezes tem problemas pessoais, e muitas vezes a segunda geração tem muitos problemas porque se cria um ambiente dentro da empresa longe desse bem comum que nós queremos, né? Distante desses bens internos que nós queremos desenvolver. Charles Taylor, uma última frase dele que eu acho que é bonita, que ele diz que essa insegurança, o medo, ele se supera descobrindo o coração do homem, né? No fundo, a gente, na hora que a gente tem outras pessoas na nossa empresa, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que ajudar, que a gente tem que ajudar, digamos, ajudar a crescer, é aí que a gente vai perdendo, de fato, esse medo que nós temos, independentemente de como elas pensam, de como elas são, e que nos dá muita segurança nas nossas próprias ideias, nos nossos próprios valores. Então, já chegando assim mais para o final, porque a hora já tá chegando, né? Como conclusão, né? Quer dizer, eu trago essas três atenções, pontos de atenção que nós devemos ter, que é, primeiro, nos implicar nas nossas próprias decisões, que as decisões sejam nossas. Aí, de novo, não falo com isso que a gente não deva considerar o que os outros pensam, não deva considerar os procedimentos, não, devemos considerar procedimentos, políticas, o que os outros pensam, o que normalmente é adequado, etc. Nós devemos, mas que as decisões fundamentalmente sejam nossas, que nós possamos tomar essas decisões, né? Quer dizer, porque é só assim que nós vamos desenvolver, só assim que nós vamos crescer, não há outra maneira. E nós estamos abrindo mão disso, nós estamos renunciando a isso. E agora, com a chegada da inteligência artificial, a gente vai renunciar muito mais. Cuidado com isso, porque nós vamos nos atrofiando nesse sentido, né? O segundo é uma capacidade maior de reflexão, que a gente possa olhar para o que nós estamos fazendo, entender quais são as decisões que nós estamos tomando e pensar isso aqui que realmente cabe fazer nessa situação, isso que eu fiz é o que eu deveria ter feito. Não tem problema nenhum se a gente... Lógico que tem, se a gente errou, mas que a gente saiba se corrigir, a gente saiba corrigir a nossa rota. Isso é fundamental para a gente ir melhorando. E finalmente, essa comunhão, né? Uma palavra que muitas vezes é difícil falar no ambiente empresarial, mas que cada vez eu acho que é mais necessária, né? No fundo, são três aspectos aqui que eu chamo a atenção, que eu trago para vocês, que caracterizam profundamente como homens, nos caracterizam como homens e mulheres que nós somos, né? E que, infelizmente, nós estamos renunciando a elas, as três coisas, né? E a correria do nosso dia a dia, né? A forma como nós vamos decidindo, a forma como nós vamos fazendo as coisas, a forma como nós vamos olhando para a nossa vida, nós estamos abrindo mão, estamos renunciando a isso. E são três coisas que mais nos caracterizam como seres humanos, né? Eu acho que a crise atual
o que nós estamos vivendo, né? O que ela está fazendo é que surja de modo mais claro, no fundo, é a nossa humanidade, né? A inteligência artificial, independentemente do que nos traga do ponto de vista de eficiência, ela pode ser um grande despertador para a gente descobrir, no fundo, essa nossa humanidade. Talvez numa época que fosse menos desafiadora, né, a gente tivesse menos dificuldades, nós não descobriríamos a nossa humanidade como a gente pode perceber hoje, né? E, às vezes escuto que nós não temos coragem, né, que algumas pessoas não têm coragem de dizer o que pensam, né? Às vezes que perdemos até a liberdade de expor as nossas ideias, né? Eu acho que é anterior a isso, é mais profundo do que isso. Eu acho que nós perdemos a nossa coragem, no fundo, de sermos humanos, né? Nós estamos perdendo a coragem de sermos quem nós somos, né? Acho que nós estamos deixando de ser livres, né? Estamos perdendo a nossa liberdade para sermos humanos, para sermos homens e mulheres, né? E aí, quando eu penso nisso, né, eu tenho dado muitas voltas nisso, eu me lembro de umas palavras de São João Paulo II, que, uma das primeiras homilias que ele deu, ele falou que, para mim, ficaram muito marcadas, né, porque ele falou também aos gritos, né? Ele falava assim: vale a pena ser homem, né? Vale a pena ser homem. Quer dizer, depois ele falava, né, que a gente não tenha medo, mas vale a pena sermos humanos, né? Eu acho que isso é que nós estamos abrindo mão disso. E depois ele concluía por que vale a pena ser homem, porque Cristo foi homem, no fundo, né? Quer dizer, no fundo, quer dizer, o que nós somos é muito grande para a gente abrir mão, né? Quer dizer, para a gente... E a sensação que eu tenho é que a gente está abrindo mão disso nas nossas empresas, né? E não estamos permitindo que as pessoas que trabalham nas nossas empresas desenvolvam essas capacidades humanas, desenvolvam essas virtudes, que eles também possam ser homens e mulheres que são dentro das nossas organizações. Bom, com isso, acho que já estou... É que dá trabalho, né? Obrigada aí por sua apresentação. Obrigado. Porque ser homem, né? Tomar decisão, correr o risco de errar, tudo isso, né? Dá trabalho, né? Então, é isso mesmo. É muito mais fácil não tomar decisão. É isso mesmo. Isso dá trabalho, isso cansa. É verdade. Isso. Às vezes é bom delegar. Deixa uma inteligência artificial tomar aí. A culpa não foi minha, a responsabilidade não foi minha. Delego para ela. Vou dormir tranquilo. E ela que cuide aí da subsidiariedade, do bem comum e de tudo mais. Vamos lá, Irota, diga aí. Então, Carelli, brilhante apresentação, porque eu nunca tinha olhado toda essa inteligência artificial pelo lado filosófico que você está olhando. Realmente, a gente está mais acostumado ao lado pragmático, né? Principalmente as mudanças, a eficiência que isso eventualmente trará. Mas você deixa muito claro essas duas vertentes, a vertente onde a gente vai acabando perdendo a capacidade de reflexão, e a padronização vai ser as decisões, os métodos sendo muito padronizados, tudo vai ficar muito parecido, porque é um tal de Ctrl+V, Ctrl+C, etc. E vai ter poucas reflexões, mas, por outro lado, abre a possibilidade também das grandes reflexões que você começou a provocar agora, tá certo? Então, acho que nós, como cristãos, a gente vê que a ética cristã seria um instrumento fundamental para começar a balizar e dar um discernimento, equilibrar essas coisas todas, né, novamente baseado na ética cristã, para fazer toda essa reflexão e ir para o caminho que ajuda a humanidade, não um caminho que pode levar... Porque tanto pode ir para um lado como pode ir para o outro. Alguém que tem que reger isso aí equilibradamente. Eu acho que nós seremos convocados para dar um direcionamento mais equilibrado. Não é isso? O que você acha? Não, exatamente isso. Eu acho que cada vez isso, digamos, de forma interessante, eu acho, quer dizer, no momento que chega a tecnologia, é onde nós temos a oportunidade de mostrar a importância de sermos humanos. Irota, eu estou completamente de acordo com você. Eu acho que é um momento de muita oportunidade para que esses valores possam... E estão sendo buscados, e estão sendo procurados. As pessoas estão percebendo a necessidade disso. Nós estamos sentindo isso aqui na escola.
Então, eu acho que é um momento muito, muito interessante e que nós temos que ter muita esperança aí de que as coisas, digamos, acho que vão ter Pô, Carelli, esperança a gente tem o ISE, temos a Uniapac, a gente tem várias possibilidades aí de manter isso daí. Nós temos aqui algumas perguntas, estamos com o horário assim um pouco apertado, mas acho que dá tempo da gente falar aqui. O João Eduardo parabeniza, né? E pergunta se você considera a hipótese de que a inteligência artificial pode ser o início do retorno das relações humanas dentro e fora das organizações. E eu também perguntava aqui se a gente corre o risco de perder a capacidade de reflexão e criatividade por conta da inteligência artificial. Não, a criatividade é clara, quer dizer, quando eu só consigo ser criativo, buscar alternativas, quando eu tomo as minhas próprias decisões. Quer dizer, se eu deixo isso para a inteligência artificial, logicamente que a minha criatividade claramente desaparece, mas a criatividade da organização também, quer dizer, no fundo, nós estamos nos pasteurizando, estamos padronizando, né? Padronizando a todo mundo, não tem dúvida. Com relação, em termos de relação, eu acho que aí é um desafio e um risco muito grande. Se nós não perdemos isso de vista, eu acho que, de fato, eu acho que parte da sociedade pode ir se perdendo e se isolando cada vez mais em função dessas relações que são relações que não são relações humanas e se contentam, né, com relações que não são relações, que eu diria, né, que são não, porque no fundo a relação no fundo é que nós somos para o outro, né? Nós temos que cuidar do outro. E, no fundo, as pessoas estão buscando uma relação que, de certa forma, preencha algumas carências, algumas necessidades. Se a gente não vir a necessidade do outro, não se estabelece propriamente uma relação. Então, eu acho que... Mas, infelizmente, eu acho que tem muitas pessoas sofrendo justamente porque não estão descobrindo isso. E acho que é parte da nossa função, até como diretores, mostrar que as pessoas da organização, uns dependem dos outros, uns ajudam aos outros. Nós estamos constantemente necessitados uns dos outros dentro da organização, justamente para que cada um de nós possa crescer. Então, eu não sei, digamos, aí depende muito, eu acho que de nós, mas eu não sei se nós talvez vamos passar aí por um período em que esse nível de relações talvez se deteriore um pouco antes da gente voltar. É um desafio grande aí. Não sei, aí... Você falou de tomar um café, né? A gente às vezes vê as pessoas que convidam para ir tomar um café, sentam uma na frente da outra e todas com o celular, quer dizer, é uma coisa assim, você fala assim, para que veio, né? Nem precisava ter vindo, né? Mas acho que a gente existe por conta do outro, né? Então, não tem, perde a finalidade quando a gente deixa de enxergar o outro, né? Perde a humanidade. E quando você falava da humanidade, né? Até Cristo, né? Teve a sua humanidade, quis ser homem. Então, é uma grande maravilha, pois se até Cristo quis ser, né? Então, é um presente maravilhoso, né? É isso. Queria deixar aí para você fazer as suas reflexões finais e a gente depois fala, Irota. Eu queria fazer uma pergunta para o Carelli, porque é uma rara oportunidade. A pergunta é pelo chat. Ela vai ter que falar rápido. Então, uma grande preocupação realmente da inteligência artificial que nós vemos assim é que disseram, né, a moda dos últimos 2 anos nos Estados Unidos, das feiras que nós tivemos, a inteligência artificial vai ser muito rápida, as mudanças serão muito rápidas. Nós estamos aí com 1 ano e meio e a gente vê na prática que ainda está tendo uma dificuldade de implementação de várias coisas, inclusive na área de varejos, as coisas, tudo que foi dito ainda está com uma velocidade ainda baixa. Mas eu vi essa semana de um banqueiro que aí me assustou, porque aí está chegando realmente as coisas que as pessoas temem. Um banqueiro, num banco normal, padrão, que a gente tem no Brasil, para cada R$ 1 bilhão de patrimônio, existiam 40 pessoas, é necessário 40 advisors para cuidar de R$ 1 bilhão. E aí os bancos de 5 anos para cá, né, o C6, Nubank e tudo mais, eles precisam de 6 pessoas para cuidar de R$ 1 bilhão.
Agora, de 2 anos para cá, os novos bancos digitais que já estão saindo, e um dos donos dele jantou comigo 2 semanas atrás, ele precisa de 3 pessoas para tocar de 1 bilhão de reais. De 40, 6, 1. 3 pessoas. Então, isso está acontecendo em várias áreas, muito rapidamente. As outras áreas ainda não estão nessa velocidade. A pergunta é, isso vai se espalhar rapidamente mais em setores de que natureza? Porque varejo ainda nós não estamos vendo quase essa mudança, essa transferência, essa capacidade de substituição, que é um grande problema que temos no Brasil hoje, a falta de jeito para trabalhar. Hirota, eu acho que isso vai chegar, eu acho que nós temos que contar com isso, isso é muito bom. Eu não queria dar a impressão de que a gente não deva, ou seja, uma coisa ruim, não, eu acho que é uma coisa muito bom, nós temos que saber usar, eu acho que vai nos permitir fazer coisas muito melhores, mas respeitando justamente, sem que a gente perca essa nossa capacidade de discernimento. No fundo, eu acho que as funções onde isso vai mais atuar é onde esse discernimento do que é bom, do que não é bom, do que eu acho que estão fazendo bem ou mal, né, do correto, do bonito e do feio. Se a gente não precisa desse discernimento, com certeza essa tecnologia vai entrar forte. Quando a gente quer ter esse discernimento, dizer, eu estou fazendo as coisas bem, estou fazendo o que cabe, o que corresponde, né? Se eu quero ter uma decisão onde existe aí essa vertente moral aí, aí também depende de cada um. Tem gente que não liga para isso e vai colocar a inteligência artificial, né? Se nós achamos que isso é importante, é muito importante que isso, com o apoio da inteligência artificial, nós possamos também atuar e que tenham pessoas ali por trás para poder tomar essas decisões. Isso é minha visão aí desse tema. Mas, de novo, é um tema que vai chegar, que é importante e que a gente tem que saber trabalhar com isso, sem dúvida, hein? Porque vai ser fundamental, digamos, do ponto de vista da tecnologia, aí nós temos que saber incluir isso nos nossos negócios, porque é muito importante. Excelente. Hirota, muito bom ter, no meu entender, né, ter essa redução da demanda para cuidar de bilhões de dinheiro. Mas eu gostaria que tivesse demanda de bilhões de pessoas para cuidar de pessoas. Com certeza, com certeza. Mais com as pessoas do que com dinheiro. Claro, claro. Eu só dei um exemplo. Essa é a minha grande preocupação, ter pessoas para cuidar de pessoas e que as pessoas tenham esse olhar, né, que existem outras pessoas e que não são recursos, são pessoas. Eu acho que isso que a gente precisa trazer aí para dentro das empresas, né? Essa responsabilidade das lideranças enxergarem que as pessoas são pessoas e não recursos. E, Carelli, muitíssimo obrigada aí. Se você quiser dar a sua mensagem final e depois, logo em seguida, passando para o Padre Valdeir, para a gente poder encerrar aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por essa manhã tão inspiradora. Tá bom, eu que agradeço, Gigi. Eu não queria, acho que sobre o tema em si não precisava voltar a falar, principalmente agradecer poder estar com vocês. Você falou que vim através do Hirota, mas estou aqui em contato com você sempre que você quiser, Gigi, também estou à disposição para poder ajudar e contribuir aí com vocês no que for necessário. Um prazer grande, uma honra para mim estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigada, Carelli. A gente tem mais que unir forças mesmo para poder trabalhar, né? Quem está ali alinhado, feito o ISE, o IESE, a Uniapac, para poder reverberar e trazer essa humanidade para dentro das empresas. Padre Valdeir, peço aí que você nos dê a bênção e depois eu faço os agradecimentos finais, por favor. Em primeiro lugar, parabéns, viu? Para mim foi muito boa, porque eu estava precisando também escutar uma porção de coisas aí. Mas uma coisa assim que me chamou muita atenção, que me veio à mente, porque eu acho que hoje as pessoas tratam a máquina como pessoa. E estão tratando as pessoas como máquina. E como as pessoas não são máquinas, as pessoas nos frustram. E quando elas nos frustram, a gente parte para outras coisas, né? Então, eu acho que são coisas que acho que a gente precisa começar a repensar, né? E com urgência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. 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 Bom, mais Obrigado. uma vez, aí, muito obrigada, Carelli, muito obrigada, Irota, por trazer o Carelli, e agradecer aqui também o nosso patrocinador ouro, né? A Promaflex, a CESUL, CIEE, Capitalismo Consciente, Irota, Crescer, Azamar, que são os nossos apoiadores, e que a gente possa aí, no mês que vem, estarmos juntos novamente. E no dia a dia também, né? O Carelli falava, estou aqui à disposição. A Uniapac e a DCE também está aqui à disposição para acolher vocês, Padre Valdeir, nosso conselheiro espiritual, sempre muito inspirado, e que seja um espaço de união e de fortalecimento para que a gente possa caminhar, né, no mundo tão desafiador, né? Mas em busca sempre do bem comum. Obrigada a todos pela presença, pela participação. Até a próxima, se Deus quiser.